Bem, bom dia a todos. A Ana Cristina está entrando agora. Nós já vamos iniciar o simpósio, né, que fala sobre a resposta metabólica e a monitorização do sistema nervoso autônomo. É um tema bem interessante. Eu fiquei de falar de uma parte que é a mais complicada, assim, que ninguém gosta, que é do algoritmo do equipamento. Mas eu procurei fazer uma tradução do algoritmo de uma maneira bem clínica, e a Ana vai fazer uma correlação de estudos que foram publicados, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa questão aí da variabilidade da frequência cardíaca, para que a gente monitore as ações do sistema nervoso, né, como um todo, né? O autônomo e o simpático e o parasimpático. Enquanto a Ana entra, nós vamos dar início para não haver atraso e a gente cumprir os horários, né? Até porque todo mundo tem um horário bem definido aí, e nós vamos dar sequência. O que eu queria dizer para vocês inicialmente é que essa questão da monitorização do sistema nervoso, seja ele o sistema nervoso central, seja o sistema nervoso autônomo, ela já vem de algum tempo. Apenas não se tinha ainda um equipamento, um algoritmo que fosse utilizado e isso aí fosse testado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, na década de 20, Hans Berger já utilizava o eletroencefalograma para monitorizar os efeitos tanto do álcool como do tiopental. E na década de 30, quando apareceram mais fórmulas matemáticas, principalmente a questão da transformada de Fourier, que são fórmulas matemáticas que você pode analisar um sinal, seja ele um sinal do eletrocardiograma, um sinal do eletroencefalograma, as coisas mudaram muito porque você pôde entender como era que aquele sinal funcionava durante um período de tempo, tá? Também nessa época, em 1927, foi publicado na Anestesia Analgésia um estudo do Guedel sobre planos de anestesia, onde ele utilizava tamanho da pupila, frequência respiratória, né, já para observar a profundidade da anestesia, certo? E isso aí corresponde o quê? A sinais autonômicos, né, sinais que passam pelo tronco encefálico, não chegam até o córtex, e essa avaliação que foi colocada por Guedel, com algumas modificações, ela é utilizada até hoje. Então, nós utilizamos o quê? Pressão arterial, frequência cardíaca, lacrimejamento, sudorese, como sinais de alerta para superficialização ou aprofundamento da anestesia. O problema é que esses sinais, eles não têm um tratamento adequado. Além disso, nós podemos ter um paciente com uma frequência alta e estar com anestesia profunda, e ter o contrário também, uma anestesia superficial com o paciente hipotenso, tá? Então, os sinais autonômicos, eles não refletem bem o que está acontecendo em relação ao paciente estar acordado ou não, tá? Mas existem dois componentes que nós sempre utilizamos durante a anestesia, que é o componente hipnótico, o componente analgésico, e o outro componente que não tem ação por si só analgésica, mas dependendo da dose, eles funcionam muito bem como adjuvantes, tá? Depois desse preâmbulo, eu vou compartilhar aqui a aula, já para que vocês entendam mais ou menos o que é que nós já deveremos conversar daqui para frente, tá? Então, vamos aqui para a apresentação, que é relacionada ao estresse operatório avaliado pela monitorização do sistema nervoso autônomo, tá? Como é que se vai monitorizar, então, o sistema nervoso autônomo nessa situação em que vocês vão perceber agora, quando a gente vai falar especificamente de um tema onde as pessoas chamam de monitorização da analgesia, tá? Em relação à questão de conflito de interesse, eu não tenho conflito de interesse em relação à empresa, não sou speaker da empresa, apenas me dispus a dar essa aula porque, pela minha formação na engenharia, eu consegui entender e destrinchar um pouco do algoritmo que é o equipamento. Isso por quê? Porque, para a gente, na anestesia, não ficar apenas utilizando um número
ou alguém chegar e dizer para você que aquele número entre X e Y corresponde a uma analgesia adequada ou não. Então, é importante que vocês saibam de onde é que vem, como é que foi tratado tudo isso. Claro que eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível para que vocês possam entender. Mas, como eu havia falado antes, em 1927, vocês podem observar aqui, olha, Guedel, ele já publicou um trabalho mostrando que havia um interesse na avaliação da profundidade da anestesia, tanto em relação à questão do drive respiratório, do tamanho da pupila, da frequência respiratória, novamente aqui, tá? E isso passou a ter ser um fator importante, porque foi um trabalho bem antigo, praticamente escrito aqui à mão, né? Olha aí, vocês observam. E até hoje se utilizam muitas coisas que foram traduzidas aqui em relação ao Guedel. Em 2003, nós publicamos na Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje a Abidjan, um editorial chamado Componentes da Atividade Anestésica, onde nós falávamos de 3 componentes importantes: o cortical, que é relacionado com a hipnose, o subcortical, que seria a analgesia, e o periférico, que seriam aqueles componentes que não seriam hipnóticos nem analgésicos, mas eles poderiam funcionar como coadjuvantes, tá? E todos nós sabemos que depois de um determinado estímulo álgico, essa atividade aqui, que se transformou em atividade elétrica, ele sobe aqui através do trato espinotalâmico até o tálamo. O tálamo funciona como um portão, ele é um portão, digamos, da consciência. Alguns estímulos ele deixa passar e outros não. Aqueles que ele deixa passar vão para o córtex sensitivo primário. E aí depois vem uma resposta, através do feixe córtico-espinhal. Esse feixe córtico-espinhal basicamente se dá aqui, ó, é esse que vem aqui ao lado, que nós chamamos de, também é um dos componentes da cápsula externa, tá? E aí vem uma resposta motora e associada a outras respostas também que se acompanham de respostas autonômicas, tá? Mas nós podemos ter resposta autonômica sem que o estímulo necessariamente chegue ao córtex sensitivo primário, tá? Esse é o ponto que nós vamos tentar discutir hoje também aqui com vocês. Então, vejam só, nós temos aqui a mesma terminação livre, onde existe uma lesão, o estímulo é carreado através de estruturas nervosas, ele passa pelo tronco encefálico, aqui, ó, núcleo do trato solitário, no tronco encefálico, núcleo ambíguos, e faz conexões aqui com uma regiãozinha chamada vento lateral medular rostral e a vento lateral medular caudal. O núcleo do trato solitário com o núcleo ambíguos, principalmente o núcleo ambíguos, ele tem uma ação importante em relação ao nosso imatrial. E essa ação é uma ação parasimpática, tá? Enquanto que essa região vento-lateral da medula rostral, ela tem uma ação importante de estimulação simpática no coração e também ações vasomotoras, tá? Então, vocês percebem que esse balanço do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ele é subcortical. Ele vem aqui através do tronco encefálico, tá? E mais acima, nós temos aqui o núcleo supraóptico, os núcleos, né, e paraventriculares, que tem uma resposta um pouco mais retardada, mas com liberação de vasopressina, e aí entra também o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai reter líquido naquele paciente que é detectado uma hipotensão, tá? Então, essas variações aqui, vocês percebem que o estímulo pode chegar até esse ponto, depois no tálamo, e o tálamo dizer, ó, eu não vou deixar o estímulo chegar até o córtex. Eu vou ter variações da frequência cardíaca, mas eu não vou ter despertar do paciente, tá bom? Essa variação mais fina, nós podemos ter através da variabilidade da frequência cardíaca, que vocês vão ver daqui a pouco. Quando nós observamos aqui um eletrocardiograma, aparentemente, quando você diz que o ritmo é sinusal, o ritmo é quando eu me refiro ao local de origem do estímulo, né, que é o nó sinusal. Ritmo sinusal significa dizer que eu tenho um ritmo cuja origem é do nó sinusal. Nós colocamos geralmente ritmo regular, né, ritmo sinusal regular. Por quê? Porque aparentemente os RRs aqui, se não houver nenhuma arritmia que
que você possa detectar visualmente, aparentemente ele é bem regular. A questão é que ele não é tão regular quanto se pensa quando nós vamos fazer uma avaliação do que chamamos de RR, variabilidade de RR. Existem variações tanto com a respiração, quando nós inspiramos, ao final da inspiração, nós temos uma redução do parasimpático, e aí você tem um aumento da frequência cardíaca, né? Só que esse aumento da frequência cardíaca, ele se antecede por uma variação, uma variabilidade de RR. Tá? Então, a variabilidade de RR ela é anterior a aumento de frequência cardíaca ou diminuição de frequência cardíaca. Certo? Isso é um ponto importante, porque é uma antecipação e, baseado nisso, a gente pode fazer um ajuste bem mais fino de fármacos que nós conhecidamente sabemos que são analgésicos e que vão ser utilizados durante a anestesia. Tá? Muito bem. Aqui nós temos dois gráficos que foram publicados nessa revisão, que está muito bem feita, da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, onde ele mostra a variabilidade da frequência cardíaca em função do tempo, e vocês observam que existe uma frequência muito elevada em relação ao tempo e aqui uma frequência menor em relação ao tempo. Nós temos aqui uma variabilidade aumentada de frequência cardíaca, e essa variabilidade aumentada ou diminuída, ela vai caracterizar muita coisa. Ou que o sistema nervoso simpático está aumentado, a ação dele, ou que está diminuído. Como é que é feito isso aí? Quando eu pego o eletrocardiograma bruto, que aplica uma transformada de Fourier ou qualquer outro tipo de transformada, onde eu, daquele sinal bruto, eu transformo esse sinal em potência em função de frequência, nós observamos que as frequências maiores, que são as frequências de 0,15 até 0,4, elas representam uma atividade parasimpática maior. Tá? Vocês observam aqui, nesse gráfico de cima, que nós temos uma atividade maior em frequência baixa, que corresponde à ação maior do simpático, e temos também uma atividade em frequências maiores, que são frequências aqui que estão basicamente entre 0,15 e 0,4, que corresponde à atividade do parasimpático. Isso aqui é de um adulto jovem. E aqui é de uma criança. A criança, ela tem uma atividade simpática maior. O parasimpático dela é reduzido. A potência espectral do parasimpático é reduzida. A variabilidade da frequência cardíaca na criança é menor que a variabilidade da frequência cardíaca no adulto jovem ou no adulto. Tá? E outros autores mostraram que a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes pós-infarto, ela servia como um parâmetro para orientar desfecho ruim ou não. Então, aqueles pacientes pós-infarto que se faziam a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca dele e a variabilidade era pequena, o desfecho era pior. Tá? Os pacientes que são diabéticos, que têm desautonomia, eles têm uma variabilidade também menor. Tá? Então, a gente até observa que nos pacientes que são diabéticos, né, um dos fatores importantes que nós observamos na frequência cardíaca é o aumento da frequência cardíaca em repouso. Tá? E a redução da variabilidade cardíaca, na avaliação da variabilidade cardíaca. Então, o que ocorreu? Surgiu um monitor que se propõe a quê? A avaliar a variabilidade da frequência cardíaca. Essa variabilidade foi transformada em um índice, chamado N, tá? É o índice de analgesia nocicepção, e esse índice, somado também a outros fatores de avaliação, é o que nós vamos discutir e o que eu vou dizer para vocês de onde é que os estímulos foram originados, tá? Nós temos dois índices aqui, vocês observam o índice M e o índice I. Esse índice M é um índice que é uma média ponderada, e representa um valor originado dos últimos 4 minutos. E o 94 aqui, que é o I, é o índice dos 120 segundos anteriores, tá? Ou seja, essa curva de tendência, o mais estável é o de 64, são 4 minutos, né? Ele pega um
uma tendência de 4 minutos, e aqui de 2 minutos. Como é que tudo isso funciona? Então, a análise da variabilidade da frequência cardíaca, ela é feita da seguinte forma. Normalmente ocorre por variação, por estímulo de baroreceptores, quimioreceptores e estímulo também respiratório. Durante a anestesia, bem estável, basicamente a frequência respiratória ou a variação da respiração é que comanda a variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Mas existem outros estímulos, né? Vocês sabem, como o baroreceptor e quimioreceptor. Tá? Quanto maior essa variabilidade, que vocês observam aqui, nessa unidade que está normalizada, aqui é uma variabilidade grande, né? Significa dizer que você está numa anestesia mais estável, do ponto de vista da questão de analgesia. E a variabilidade menor, ou seja, a amplitude menor aqui, corresponde a um paciente que provavelmente não está com analgesia adequada. Tá? Como é que isso aqui foi avaliado, então? Não se preocupe com essas formas, porque é apenas para eu explicar até onde o índice chegou. A amostra da variabilidade da frequência cardíaca ela é feita numa frequência de 250 Hz. Tá? Então, toda variabilidade da frequência cardíaca ela é utilizada para fazer uma média. Essa média, vocês observam essa variabilidade da frequência cardíaca, né, que vai desde 1 até um N. Até o N pode ser o que eu determinar de tempo de frequência, de variabilidade. Depois que essa média é calculada, eu tenho um R, uma variabilidade que é igual a RI menos a média. Ou seja, é como se eu estivesse calculando para cada RR qual é a distância dele em relação à média. Como se fosse fazer uma curva de distância, né, entre a média e a variabilidade de cada amostra que eu peguei. Tá? Esse S aqui, que é um fator de normalização, é o somatório desse RR, tá? Que pode ser negativo ou pode ser positivo, por isso que ele está ao quadrado, para ficar tudo positivo, e depois é colocado a raiz quadrada. Tá? A normalização é o quê? São essas distâncias que nós calculamos, dividido pelo somatório aqui, ó, das distâncias entre RR para a média. Tá? Então, isso aqui é a normalização que é feita da avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Só que aí nós podemos aplicar vários filtros. O que é um filtro? Um filtro é um equipamento que eu digo, olha, eu só quero uma faixa de frequência tal. E aí foi aplicado um filtro chamado de filtro passa-banda. Filtro passa-banda é aquele que eu digo qual é a banda que eu vou utilizar. Então, ele colocou o filtro passa-banda em 0,15 a 0,5 Hz. Se vocês lembrarem, o 0,15 a 0,5 Hz é exatamente aquele espectro de potência relacionado à atividade parasimpática. Tá? Então, nós vamos analisar aqui a atividade parasimpática baseada no espectro de potência da variabilidade da frequência cardíaca. Certo? E tudo isso aqui que nós estamos avaliando de variabilidade de frequência cardíaca é feito numa janela de 64 segundos, que vocês observam aqui, ó, 64 segundos. Só que esses 64 segundos foram divididos em 4 partes, A1, A2, A3 e A4. Para quê? Porque eu pego espaços menores, consigo avaliar melhor, depois eu recomponho esses espaços. Tá? Muito bem. Depois que foi feita essa normalização, eles observaram também que os valores de variabilidade dessas frequências, eles não ultrapassavam a 0,2 unidades de normalização, ou seja, 0,1 para cima e 0,1 para baixo. Então, fica sempre 0,2. Por isso que aparece 0,1 e aparece 0,2. No equipamento, esse gráfico ele vem colocado como avaliação respiratória. Tá? Mas o correto seria mesmo o seguinte, seria a variação da variabilidade em função do tempo. Certo? Isso aqui é o correto. Então, quando eu tenho uma variabilidade maior, significa dizer que eu tenho um parasimpático funcionando com mais efetivamente. Quando ela reduz, quer dizer que o parasimpático diminuiu. Então, o simpático pode ter um predomínio nesse momento. Tá? Essa é a lógica desse gráfico que vocês observam aqui. Tá bom? Olha, que é o mesmo gráfico. E para o cálculo do ANI, que é aquele númerozinho que tem o ANI-M e o ANI-I, ele calculou
os menores valores, os valores mínimos observados aqui nessa janela de 64 segundos, tá? Multiplicou por 4, que é o somatório da primeira janela, da segunda, da terceira e da quarta, somando 64 segundos, multiplicado por 100, tá? Porque vai dar em percentual, dividido por 12,8, que é o produto aqui de 0,1, dessa variação que dá 0,2, multiplicado por 64 segundos. Então, se você multiplicar 64 por 0,2, vai dar exatamente o 12,8. Então, esse número N aqui, pegando as mínimas variações, quer dizer o quê? Que quando essas mínimas variações, esses mínimos valores, quando eles aumentam, aumentam também o N. E aquele númerozinho que vocês observam lá, quando ele aumenta, é porque o que era menor que aumentou, significa dizer que aumentou a atividade parasimpática, tá? E assim, esse número de avaliação parasimpática, ele, depois de estudos clínicos, se mostrou que o mais adequado seria em torno de 50 a 70, tá? Abaixo de 50, quando eu tenho essa diminuição aqui, certo? Desses valores que eu considerei mínimos, eu vou ter uma redução do N também. E aí você tem uma redução do parasimpático com, provavelmente, aumento do simpático. Só que, como isso representa variabilidade de frequência cardíaca, e a variabilidade ela antecede em pelo menos 5 a 10 minutos as variações de frequência cardíaca que você vai observar a olho nu, ou seja, taquicardia e bradicardia. Quando você tem variações na variabilidade de frequência cardíaca, significa dizer que o ideal é fazer um ajuste em relação à questão analgésica, baseado na atividade do parasimpático. Por quê? Porque em 5 ou 10 minutos, dependendo da situação, você pode ter taquicardia ou pode ter bradicardia, certo? Isso levando em consideração que o simpático e o parasimpático estão envolvidos, tá, na questão álgica. Esse é o ponto fundamental que eu queria passar aqui para vocês. Então, aqui são dois números de tendência, a diferença entre eles é apenas porque o 64 corresponde à tendência dos últimos 4 minutos, e o 94, que é o I, né, que é o imediato chamado, dos últimos 120 segundos, ou seja, dos últimos 2 minutos. Tá? Esse gráfico, como eu mostrei aqui para vocês, vocês observam que esse invólucro que tem aqui, esse envelopamento, corresponde às variações de amplitude de variabilidade de frequência cardíaca. Ou seja, quanto maior essa variação, tá, maior é a variabilidade de frequência cardíaca. Quanto maior a variabilidade de frequência cardíaca, tá, maior é a atividade do parasimpático. Ou seja, isso aqui é um gráfico que representa momentaneamente essa subida, tanto do 64 quanto do 94, que são os índices baseados na atividade parasimpática. Tá? E tem esse outro ponto aqui, que é chamado energia ou potência. Mas aqui é a potência total do sistema nervoso autônomo. Ou seja, essa potência, quando ela foi calculada, ela ficou entre 0,05 e 2,5. Tá? 0,05 e 2,5. Quando o paciente tem um sistema nervoso autônomo funcionante adequadamente, normalmente ele fica já próximo a 2,5. Fica 2, 1, 2. Quando ele é muito baixo, significa dizer que é um sistema nervoso autônomo que ele não tem um funcionamento muito adequado. Isso pode acontecer em pacientes que têm desautonomia, pode acontecer em pacientes que têm diabetes mellitus e tudo mais. Agora, um ponto importante que eu queria trazer para vocês é que os aparelhos, dessa forma, que utilizam a variabilidade da frequência cardíaca, eles têm algumas limitações. Tá? Quando você usa alguns fármacos, ou quando o paciente tem um marca-passo fixo, isso pode comprometer. Ou então, pacientes que têm uma frequência cardíaca muito elevada, por isso que é indicado mais em crianças acima de 2 anos, porque acima de 150, 160 de frequência, você tem alterações na variabilidade baseada no algoritmo. Tá? Além disso, os pacientes que têm fibrilação atrial, que têm arritmias cardíacas mais severas, também têm um comprometimento em relação à questão da variabilidade da frequência cardíaca. Para finalizar, eu queria dizer que não existe nenhum equipamento que seja completo, onde você
tenha esse equipamento como o sinalizador de tudo que pode ser resolvido, tá? Mas você associando esse tipo de equipamento, conhecendo as limitações e conhecendo agora, como vocês sabem, de onde é que vem o algoritmo, como é que é feito, você já tem uma ideia de que pode ser utilizado em várias situações e vai ser muito benéfico, tá? Esse equipamento, ele vem com um sensor com 2 eletrodos, onde você bota na posição de D2, que é o que a empresa recomenda, ou seja, vem do ombro direito aqui e colocado na posição como se fosse a perna esquerda, tá? O D2, mas você pode colocar na posição de D1 ou de D3. O importante é que ele pegue essa variação da frequência cardíaca baseada no pico, que é o QRS, como vocês observam aqui, tá bom? Então, ele detectou o QRS, independente da derivação, ele já vai fazer a utilização da transformada de wave-level, que é uma transformada que ele utiliza, né? E todo aquele somatório de sinais que eu mostrei agora há pouco, sinais que variam em função do tempo, porque a variabilidade de frequência cardíaca ela acontece mesmo que você não perceba que existe uma irregularidade no RR. Tá? Bom, era isso que eu tinha aqui a mostrar para vocês. A doutora Ana Cristina ficou de falar aqui mais uns 20, 25 minutos sobre a parte clínica de utilização do equipamento, né? Ela já vem utilizando há algum tempo, eu também tenho um equipamento aqui, já venho utilizando há algum tempo, e aí eu fiquei com essa parte que é um pouquinho mais chata, e ela, se ela tivesse ficado com essa parte também, eu acho que ela iria muito bem, porque ela fala muito bem e estuda muito o assunto, né? Então, por isso que eu acho que vocês vão aprender muito. Ana, é com você agora, né? Mas antes eu queria apresentar a Ana. A Ana foi vice-diretora do Departamento Científico da SPA, ela foi presidente da SAEG, né? E também hoje é a diretora do INCA, né? Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, e sempre vem se atualizando com coisas que são novas, com inovação e tudo mais. Então, queria passar aqui para a Ana agora a palavra e vou ficar assistindo aqui também, né? Tá bom, Ana? É com você. O microfone seu está desligado. Muito obrigada, Rogian. Me ouve bem? Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da M. Dolores para participar desse simpósio. Eu não tenho conflito de interesse, né, com o equipamento, apenas eu tenho interesse na temática que envolve resposta de estresse, resposta ao trauma cirúrgico, inflamação. Então, acabou sendo meio que um processo natural. Esse equipamento chegou às minhas mãos no início do ano, então foi o primeiro equipamento no Brasil, ainda estava no processo de registro, e eu comecei a usar. Então, adquiri alguma experiência, então eu venho usando desde janeiro. Então, eu gostaria de agradecer, primeiro, pela oportunidade do uso do equipamento e pelo convite, falar um pouquinho desse que não é apenas não é um monitor de analgesia. Inclusive, eu vi na mesa anterior, né, o Paulo e o Marcelo comentando sobre os monitores, a questão do monitor. Então, eu acho importante a gente já desmistificar inicialmente a visão do ANI como um monitor de analgesia. Ele é muito mais do que isso, né? E, Rogian, você, assim, eu agradeço a sua capacidade de simplificar coisas altamente complexas, né? Mais uma vez, você conseguiu e facilitou muito a minha vida por aqui. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Ok, então, eu vou dar uma visão geral, né? Então, inicialmente, reforçando isso, na verdade, o ANI, ele não é um monitor de analgesia, ele é um monitor, é uma janela para o sistema nervoso autônomo, como o Rogian aí mostrou, e ele vem em 2 versões, uma versão do equipamento isolado e naquela associado, né, associado à plataforma SedLine da Masimo. Então, eu vou começar pelo início, que é falando exatamente do estresse cirúrgico.
O estresse, por definição, é esse conjunto de forças ou fatores causadores de desequilíbrio ao organismo que estão aí no cerne da mortalidade pós-operatória e de outras patologias, de outras situações, né, patológicas, como, por exemplo, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, a partir de um estresse, de um agente estressor, o organismo ele reage aí com preponderância, né, marcante do sistema nervoso simpático, produzindo uma série de, levando à produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias e que podem culminar com disfunção de múltiplos órgãos numa fase mais precoce. Assim como em várias outras situações do nosso organismo, né, visando sempre a homeostase, ao mesmo tempo em que ativa o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático ele é ativado com o efeito exatamente oposto, produzindo uma série de mediadores anti-inflamatórios. E o interessante é que, então, isso caracteriza, então, essa resposta bifásica, então, uma fase inicial pró-inflamatória, hiperadrenérgica, e uma fase posterior, anti-inflamatória, imunossupressora, né, e anticatabólica, que pode também levar a complicações tardias, como, por exemplo, infecção e, no caso do paciente oncológico, a progressão neoplásica, né, em função principalmente da disfunção do sistema imune. O interessante, e é importante destacar isso, que essa segunda fase da resposta, ela tende a vir na mesma proporção da primeira fase, ou seja, quanto mais inflamado o paciente, mais imunossuprimido ele estará, né, nessa segunda fase da resposta. E esse conceito, essa visão, né, bifásica da resposta a um estresse, inclusive o estresse biológico, por exemplo, como no caso de uma sepsis, esse conceito também já é bem compreendido, né, no aspecto da sepsis. Então, observa-se que, numa fase inicial, as mortes precoces estão associadas a o exagero da resposta inflamatória, e numa fase mais tardia, né, ao excesso da resposta imunossupressora. Então, o fato é que o estresse, sendo causa de mortalidade, o seu controle é benéfico em termos de desfecho pós-operatório, né? E uma série, em termos de benefícios, praticamente todos os órgãos e sistemas são afetados nessa resposta. Então, esses benefícios eles tendem a ser estendidos a todos esses órgãos e sistemas. Então, coagulação, função pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, impactando diretamente na recuperação pós-operatória. E esse aqui é um belíssimo artigo que faz um histórico da evolução do conceito de controle da resposta de estresse, desde a descrição, lá na década de 20, né, por David Cuthbertson, da resposta endócrino-metabólica ao trauma, até o conceito, aqui na época, isso era do ano 2002, esse artigo da Annals of Surgery, que evoluiu esse conceito de cirurgia fast track para o conceito ERAS, né, que visa basicamente a mesma coisa, a redução do estresse perioperatório. Então, o fato é que o controle do sistema nervoso simpático, que é o grande vilão inicial desse cenário, né, complexo, ele reduz o inotropismo, claro, reduz a frequência cardíaca, tem um impacto no débito cardíaco, compensado por outras situações. Vasodilatação melhora, induz vasodilatação coronariana, reduz pós-carga, que aumenta o débito cardíaco e, com isso, né, neutraliza, em parte, a redução do efeito crono e inotrópico, aumenta o fluxo sanguíneo para membros inferiores, tubo digestivo, reduz coagulabilidade, estimula a cascata fibrinolítica, aumenta a motilidade intestinal, reduz síntese de mediadores inflamatórios e reduz a dor pós-operatória. Então, é bem sabido, inclusive, que o sistema nervoso simpático, então, ele é pró-inflamatório e hiperalgésico. Fato é que também a anestesia ela vem conceitualmente evoluindo lá desde a década de 50, esse daí é o professor Thomas Cecil Gray, ex-editor do British Journal, que definiu aí, classicamente, fez essa publicação histórica, ainda com o éter, colocando o triângulo aí da anestesia geral, analgesia, hipnose e relaxamento muscular. E esse conceito evoluiu ao longo
ao longo das décadas, e essa publicação marcante da Anestesiology, de 99, reforça a relevância do controle do sistema nervoso autônomo na anestesia. E faz, aqui, pela primeira vez, aparece essa correlação da modulação do sistema nervoso autônomo com o desfecho cardiovascular pós-operatório e aí o papel da variabilidade da frequência cardíaca como um parâmetro para a gente conseguir fazer esse controle. Em 2010, nessa publicação do New England, né, a anestesia geral ela é redefinida aí com um estado de coma reversível, fármaco induzido, que consiste em consciência, amnésia, antinocicepção e imobilidade, com a manutenção do controle autonômico, ou seja, reforçando o papel do sistema nervoso autônomo. E aí, aqui nessa pizza, a gente pode ver que o papel é diferente, os objetivos atingidos na anestesia geral são diferentes de acordo com a estrutura do nosso organismo envolvida. Então, inconsciência e amnésia são papel do cérebro, e antinocicepção, imobilidade e controle autonômico, sistema nervoso autônomo. Então, como eu disse, a inflamação, ela ativa simpático e tem um efeito hiperalgésico. Então, esse é um dos artigos que correlacionam bem a inflamação, né, catabolismo muscular e dor no pós-operatório, e no caso de artroplastia total de joelho. Aqui também a inflamação, o papel e seu enorme papel na disfunção cognitiva. Aqui, estresse, catecolamina e câncer, ou seja, hiperatividade simpática seguido de hiperatividade parasimpática e imunossupressiva, imunossupressora, e os efeitos aí a longo prazo, potencialmente também no câncer. Fato é que também a inflamação aumenta no todo a morbimortalidade, então esse é um estudo que mostra em pacientes de artroplastia total de quadril, pacientes idosos, mostrando a correlação entre níveis de citocina pró-inflamatórias e anti-inflamatórias na fase mais tardia elevadas e aumento da taxa de mortalidade. Então, claro, a gente já ficou bem claro a relevância do sistema nervoso autônomo para a nossa atuação dentro das nossas estratégias no perioperatório, com vistas ao melhor desfecho pós-operatório. Agora, como é que a gente mede o sistema nervoso autônomo? Então, esse é o nicho que era vago, ocupado por esses monitores, né, esses devices de monitorização objetiva de nocicepção. É importante destacar que dor é uma avaliação subjetiva. Nocicepção, não. Nocicepção envolve um processo de decodificação e interpretação pelo sistema nervoso, né, de um estímulo nociceptivo. Então, nocicepção não envolve consciência, né, ao contrário da dor. Então, é importante que isso fique bem claro, né? Então, uma das formas de se avaliar, né, o tônus do sistema nervoso autônomo como o Rojan mostrou, pela variabilidade da frequência cardíaca. Então, ele avalia esse balanço entre simpático e parasimpático, e aí, por inferência, né, tem uma potencial capacidade de avaliação da resposta inflamatória e imunossupressora no pós-operatório, potencialmente impactando em desfechos como desde dor pós-operatória até complicações cardiovasculares, né, e outras advindas da resposta de estresse. Então, essa foi uma publicação que validou, né, assim, os padrões aí relacionados à variabilidade de frequência cardíaca, e ele reafirma que tem um potencial considerável, né, para o acesso ao sistema nervoso autônomo, né? Essa avaliação foi feita em indivíduos, né, saudáveis, com e sem patologias, comorbidades cardiovasculares. Então, para que serve medir a atividade do sistema nervoso autônomo? Então, controlar a resposta de estresse, melhorar desfechos, então, com aplicação na UTI, tanto de adulto quanto UTI pediátrica, ele é validado também para uso
em pediatria e na anestesia. Além disso, tem uma indicação interessante que é para avaliação da hipnose. É sabido que a hipnose e técnicas de meditação aumentam o tônus parasimpático do organismo. Então, esse é um estudo que mostra que o ANI, primeiro, ele ratifica, né, a percepção de que o tônus parasimpático é aumentado pela hipnose, assim como a hipnose também afeta a frequência cardíaca e frequência respiratória, mas principalmente o impacto sobre o ANI foi maior do que nas variáveis respiratória, né, e da frequência cardíaca. Então, uma proposta que é o uso do ANI para técnicas, para avaliar a qualidade da técnica de hipnose. Na anestesia, são basicamente aí 4 aplicações potenciais, né? A previsão da dor pós-operatória, a titulação de analgésicos, previsão de reatividade hemodinâmica e a definição da etiologia de um evento hemodinâmico, né, no intraoperatório. Então, começando aqui pela titulação da analgesia, esse foi um estudo bacana da Anesthesiology, usando técnicas aí de estimulação tetânica e elétrica, né, intracutânea, e ele começa abordando o que já se sabe, que a analgesia, óbvio, é um componente crítico da anestesia, e que variáveis fisiológicas isoladas ou combinadas são utilizadas normalmente para medir o status da analgesia, principalmente as variáveis cardiovasculares. E o que esse artigo traz de novo? Que alterações no ANI e em outros dispositivos que se propõem a avaliar, né, a monitorar a nocicepção, foram sensíveis e específicos para o estímulo nociceptivo, e aí, muito interessante, enterrando de vez, né, o conceito de que o BIS ele não demonstra acessibilidade tanto ao estímulo álgico quanto aos efeitos dos analgésicos, ou seja, o índice bispectral, sendo, portanto, então, um parâmetro inadequado para avaliar a analgesia. Então, aqui, como podemos ver, tudo que está pontilhadinho aqui é pressão arterial, frequência cardíaca e o BIS aqui em cima. Então, vejam que a sensibilidade e especificidade aos 2 tipos de estimulação, né, são bem inferiores, né, aos dispositivos de monitorização objetiva da nocicepção. Em termos de previsão de dor pós-operatória, esse é um artigo interessante que destaca a importância, o papel dos valores do ANI antes da extubação como preditores de qualidade de controle da dor pós-operatória, ou seja, valores acima de 50 do ANI antes da extubação prevêem valores de EVA abaixo de 3 no pós-operatório, imediato. Esse é um outro estudo que mostra os pacientes que usaram o monitor apresentaram menores scores de dor no pós-operatório e o que bate, inclusive, com o menor consumo acumulado de fentanil, ou seja, um efeito poupador, né, de opioide aí no intra e no pós-operatório. Aqui, prestigiando a nossa RBA, esse artigo é um artigo da Turquia, mas que avalia exatamente a qualidade da analgesia, né, no pós-operatório aqui de cirurgia espinhal. Então, ele diz que o ANI, concluiu que o ANI ele é eficiente para prever a necessidade de analgesia durante o pós-operatório, portanto, proporcionar um melhor conforto ao paciente. E esse outro também, da nossa revista, ele avalia a dor aguda no pós-operatório, cirurgias sob anestesia geral, com halogenado e opioide, e ele correlacionou o ANI com a escala de classificação numérica no pós, e comparando ainda com os sinais vitais. E ele concluiu que ANI e escala de dor têm uma relação linear negativa, ou seja, quanto maior o ANI, menor a escala de dor e vice-versa. Esse é um caso real, recente, uma cirurgia, uma colectomia transverso robótica nesse paciente de 65 anos. De história pregressa, ele tinha só hipertensão e uso de beta-bloqueador, mas não estava, francamente, beta-bloqueado. A técnica que usei foi uma anestesia sem opioide, balanceada multimodal,
com os agentes, né, o pacote completo. Eu mantive o controle hemodinâmico com uma infusãozinha de nora entre 0,5 e 3 microgramas por minuto, e o ANI, como vocês podem ver aqui, isso é imediatamente pré-extubação. Vejam, um ANI adequado, né? Imediato de 72 e médio de 65, mostrando que esse paciente foi rapidamente extubado e evoluiu muitíssimo bem no pós-operatório, com a dor controlada apenas com dipirona e parecoxib. Esse é um outro estudo interessante que mostra uma redução do tempo de recuperação pós-operatória em 11% no pós-operatório de safenectomia ambulatorial. Aqui a utilidade dele para a titulação da dose de opioides, como já bem mencionado, eu sou uma das que batem nessa tecla há mais tempo. O objetivo hoje, um dos objetivos na estratégia perioperatória é reduzir a dose de opioides por N motivos, né, por conta de toda a sua pleiade de efeitos adversos. Então, várias estratégias que reduzam são bem-vindas, né? Então, esse estudo mostrou que o ANI conseguiu, isso aí em cirurgia de mama, né, associada geral com bloqueio paravertebral, reduziu o consumo do remifentanil em até 34%, especialmente nas cirurgias de mama, mastectomias principalmente. A gente sabe que a incidência de dor crônica pós-operatória é muito elevada e o remifentanil em altas doses poderia contribuir, né, para a hiperalgesia pós-operatória e o risco de dor crônica nessas pacientes. Então, o ANI ele conseguiu reduzir de maneira, né, expressiva as taxas de infusão de rem. Aqui é uma outra utilidade, como o Rajan mencionou exatamente, esse é um dos trabalhos que mostram isso, que a queda do ANI até o valor de 30, ele pode predizer um aumento da pressão arterial em até 10 minutos, ou seja, essa antecipação, que fica geralmente entre 5 e 10 minutos, permite, né, uma intervenção mais precoce, né, antes dessa manifestação das variáveis do sistema cardiovascular. Essa foi uma utilidade, uma aplicação bastante interessante em cirurgia usando torniquete. A gente sabe que o torniquete, né, o uso prolongado do torniquete, ele está associado, né, à hipertensão, então, por vasoconstrição. Então, esse estudo, ele avaliava o BIS, fazia um paciente, então, hipertenso, e administrou-se aqui uma dose em bolos de sufentanil. E aqui o ANI, então, era o valor da pressão arterial antes da infusão, antes do bolos de sufenta, e aqui após o bolos do sufenta, ou seja, a pressão caiu, confirmando a etiologia nociceptiva com o ANI. Por quê? Porque o ANI subiu após a infusão, após o bolos do sufentanil. Então, aqui o diagnóstico foi dor. Nessa outra situação, nesse outro momento, a pressão estava alta, foi feito o bolos do sufentanil e a pressão não caiu. Após a administração de um vasodilatador, né, aqui é o urapidil, a anicardipina, a anicardipina venosa, a pressão caiu, confirmada pelo ANI, que ele não se modificou, ele permaneceu alto após a administração, ele até aumentou um pouquinho após a administração do bolos do sufentanil, corroborando que a situação não era uma questão envolvendo nocicepção, e sim vasoconstrição. O uso de vasodilatadores também é uma indicação, aqui no caso, né, uma anestesia venosa total, hipertensão, e o paciente ele vinha se mantendo hipertenso, apesar de um ANI bastante elevado, e que, na verdade, o controle tensional não faria sentido ali administrar algum tipo de analgésico, alguma intervenção pensando em nocicepção. Na verdade, esse controle tensional foi obtido com um vasodilatador, o urapidil, no caso, que é um vasodilatador periférico, é um bloqueador alfa-1 seletivo e central alfa-2 e 5-HT.
Na anestesia sem opioide, claro, uma das grandes inseguranças quando se pensa em fazer uma anestesia sem opioide é o risco do paciente, né, de modo consciente ou inconsciente, que é a situação do intraoperatório, né, sob anestesia geral, estar percebendo os estímulos nociceptivos e desenvolver dor no pós-operatório. Então, é interessante que eu trouxe esse artigo aqui do British Journal, que é bem atual, e na mesa anterior, inclusive, foi se discutindo a questão da anestesia sem opioide, como não fazer sentido. Ela faz sentido, e esse artigo do Egan reforça exatamente isso. Uma pergunta simples de que os opioides são indispensáveis para a anestesia geral? Não são, desde que se adote uma estratégia multimodal, né? Então, ele diz aqui que a resposta é um não absoluto, mas fica aí sempre a dúvida da qualidade, da eficiência dessa estratégia multimodal no controle da nocicepção. Então, o ANI cai como uma luva nessa situação. Então, aqui está um exemplo, né, daquela cirurgia robótica, né, anestesia sem opioide, vejam, o ANI mantido adequado, frequência que absolutamente estável, aqui na bomba a infusão da catecolamina, a infusão de dex, cetamina, lidocaína e magnésio, e ali a infusão de rocurônio. E aqui uma situação interessante, como vocês podem observar aqui, ó, o ANI caiu, ou seja, um predomínio simpático, e vejam as variáveis hemodinâmicas normais. Então, não se pensaria em nocicepção numa situação dessa, ok? Então, no caso, esse paciente, ele foi... só o ANI demonstrou. E aqui o que eu fiz? Eu aumentei, eu fiz um bolos de lidocaína e aumentei a taxa de infusão da dex e lidocaína. Aqui foi, após algum tempo, num outro momento de queda do ANI, dos valores do ANI, eu fiz uma injeção, uma administração, um bolo de 0,5 miligrama por quilo de esmolol, e vejam, a resposta foi rápida, corroborando, e interessante o seguinte, com um mínimo impacto na frequência cardíaca, que já estava baixa, estava em torno de 60, né? Então, inclusive na mesa anterior foi comentado que o esmolol, o beta-bloqueador não tem um efeito analgésico, na verdade, os beta-bloqueadores têm um efeito analgésico e anti-inflamatório, já bem demonstrados, e uma das explicações exatamente é essa para a redução do consumo de opioides no pós-operatório de cirurgias, e tem trabalho com esterectomia total abdominal, inclusive, que reforçam esse conceito. Então, veja, eu fiz o bolos de esmolol e o índice subiu bastante, refletindo, né, a retomada aí do predomínio do tônus parasimpático. Então, como eu disse, ele é validado para uso em pediatria, esse é um estudo que avaliou o diagnóstico em detectar esse estímulo nociceptivo nas crianças, demonstrou sensibilidade tanto à incisão cirúrgica quanto às medidas, às intervenções para controle, né, da nocicepção. Então, aqui, esse vídeo mostra o efeito da cetamina. É bem interessante porque é um efeito diverso do bis. Então, a cetamina, o que a gente observa no ANI é um efeito analgésico mesmo, antinociceptivo, demonstrado pela subida do índice, né? Ao contrário do bis. Então, a cetamina, ela aumenta, apesar de ter esse efeito simpático mimético, né? Não se observa uma queda nos níveis do ANI, e sim um aumento, mostrando esse efeito, né, realmente antinociceptivo, retomando, né, o tônus parasimpático aí. Aqui é o uso da efedrina. A efedrina e as outras catecolaminas afetam os níveis, isso é bem perceptível. Então, aqui foi um bolos de efedrina, mostrando uma queda assim, progressiva, né, dos níveis de ANI, né?
Então, por exemplo, é fácil ver na infusão, eu então que faço infusão contínua de nora e adrenalina, quando a gente começa a infusão, começa a cair um pouquinho o nível do ANI, mostrando exatamente esse efeito simpático aí das aminas. Inclusive, eu uso como titulação da dose aí da infusão da catecolamina. Aqui o efeito da lidocaína, que mostra, tem um efeito antinociceptivo, né, incrível, o papel da lidocaína. Eu queria adiantar um pouquinho aqui esse vídeo. Ana, nós temos 2 minutos, tá bom? Perfeito, já estou terminando. Então, esse é um artigo bacana porque faz uma revisão sobre a monitorização da nocicepção, ou seja, é uma ciência ainda nova, mas é considerada já o cálice sagrado na monitorização e anestesia, exatamente pelo potencial de reduzir incidência de dor pós-operatória severa, reduzir efeitos indesejáveis dos opioides e predizer, né, quem sabe, de mais complicações relacionadas à resposta de estresse. Ainda, no momento, já sugere uma melhor avaliação do estímulo comparado às variáveis hemodinâmicas e, obviamente, mais estudos em diferentes cenários são mais que necessários, né? Então, o Rogério mencionou limitações do ANI, então eu destaco aqui também a circulação extracorpórea, além das arritmias cardíacas do marca-passo, a apneia, e o uso do crônico de beta-bloqueadores é uma limitação relativa. A maioria dos pacientes, a gente sabe e a gente descobre isso quando chega o estresse, eles não estão plenamente beta-bloqueados, então não inviabiliza o valor do ANI. Aqui só para demonstrar também aplicações em terapia intensiva, né, em pacientes graves, inclusive o uso em pacientes portadores de Covid-19 no ambiente de terapia intensiva, chama atenção valores de energia inusualmente baixos e valores de ANI inusualmente altos e persistentes, né, refletindo esse predomínio parasimpático e a semelhança de outros quadros severos, inclusive a sepse, existe uma correlação direta entre um ANI acima de 80, permanentemente alto, e aumento da mortalidade, ao contrário do que vem mostrando, né, no contexto do perioperatório. Então, para encerrar, eu concluo aqui com algumas observações pessoais ao longo desses meses que eu venho utilizando, que reduz, sim, sobremaneira a dose de opioides e potencialmente, né, dos seus muitos efeitos adversos, norteia ajustes na anestesia sem opioide, inclusive na necessidade da adição de alguma dose de opioide, um bolus em dose baixinha de sufentanil, e eu faço bolus de sufentanil com 2 microgramas, né, porque eu uso a técnica multimodal. O esmolol, ele tem um impacto muito maior no ANI do que na frequência cardíaca, ou seja, corroborando esse efeito analgésico. Então, é um paciente que está batendo a 60, faz-se um bolus de 0,5 por quilo de esmolol, ele passa a bater 53 e o ANI sobe de 40 para 80, 90. A lidocaína, ela é sensacional, continuo tendo cada vez mais certeza disso. A cetamina interfere minimamente no ANI, ao contrário do bis. Relação linear negativa com as aminas é bastante evidente, ou seja, eu aumento a taxa de infusão ou faço um bolo de efedrina, o ANI cai, né? E de maneira muito anterior aos efeitos hemodinâmicos, a anestesia geral combinada com peridural mantém o ANI bem elevado, normalmente acima de 70. O bis ele não serve para avaliar nocicepção e analgesia, frequência cardíaca e PA também não. Conforto no pós-operatório, ele vem sendo aparentemente maior, facilitando a analgesia sem opioide, mesmo sem usar bloqueio de nervos periféricos. Claro, mais estudos são necessários e a minha percepção é de que esse tipo de monitor ele veio para ficar e contribuir para a qualidade e segurança do manejo perioperatório. Obrigada. Ok, Ana, obrigado. Nós temos aqui mais uns 3 minutos e temos também 6 perguntas, né? Aí, Ana, se não der tempo aqui, eu coloquei meu e-mail aqui no chat, certo? Se você quiser, você pode colocar no chat seu e-mail, tá bom? Aqui eu vou ver o que já tem e que a gente pode responder. Então, o Breno pergunta, boa tarde,
como tirar a variação da dose administrada dos fármacos com a ação do sistema nervoso autônomo, ser previamente a cirurgia ou durante o intraoperatório, do valor do índice, por exemplo, esmolol, dexmedetomidina, cetamina. A Ana já respondeu uma parte, né, aqui. Eu queria só falar uma coisa aqui com relação à cetamina, Ana. Nós temos um trabalho utilizando o BIS, em anestesia venosa total, não na multimodal como você faz, 0,2, ele não alterou o valor do BIS. Ele pode alterar a análise espectral, mas ele porque quando a gente diz que altera, a gente tem que dizer também a técnica anestésica, né? Porque nem todas as técnicas são... tanto que no trabalho eu os resultados concluem, né? Que naquela técnica, utilizando aquela dose, não houve variação, tá bom? Perfeito. Então, um comentário, Rogério, é que, por exemplo, naquela cirurgia eu estava usando cetamina, mas numa dose muito baixa, e aquele vídeo, então, realmente, não afetando o BIS. Agora, naquele vídeo que eu mostrei, a dose ali era de 0,5 por quilo de cetamina. Então meio já é uma dose que altera, porque eu trabalho com 0,2. Isso. Bom, aqui, existe outra empresa lançando o produto com a mesma finalidade. É o mesmo mecanismo de ação? Olha, eu conheço o algoritmo do que está sendo lançado. Ele não utiliza variabilidade de frequência cardíaca. Tá? Eu poderia até discutir aqui e dizer alguns pontos, mas assim, eu prefiro não falar, até porque o simpósio está dirigido aqui para esse equipamento. Por isso que eu sempre digo o seguinte, que antes da gente utilizar o equipamento, é bom você conhecer minimamente o algoritmo, porque para você não ficar só escutando alguém dizer que entre tanto e tanto é o valor. Não é só isso, tem várias coisas envolvidas, tá bom? Então é isso que eu queria passar para o colega. O Ayrton Teixeira diz, Rogério, obrigado pela explicação matemática do monitor, mas me surgiu uma dúvida. A análise desta variável se fez em ambiente de cuidados ambulatoriais ou foram estudados no ambiente cirúrgico, visto que as mudanças de padrão ocorreram de forma bastante rápida no intraoperatório, né? Se você quiser responder, Ana, pode responder. Na verdade, o algoritmo, ele é previsto, ele tem valor realmente para o intraoperatório, justamente porque exclui o componente da consciência, das emoções, que afetam também o sistema nervoso simpático. Exato. Né? Tudo bem. Só respondendo a ele, os estudos, quando eu fiz aqui a revisão, eles foram feitos com pacientes no intraoperatório, né? Realmente, né? E citando vários fármacos, né? Como a Ana colocou aí. O outro ponto, já existem trabalhos mostrando diminuição no uso de analgésicos em anestesia com o uso deste equipamento? Qual o custo do sensor? A Ana já falou que existe a redução, falou até no valor da redução. O custo do valor, eu entrei em contato com a empresa, eles não têm ainda o custo do sensor, apesar de já estar aprovado sensor e equipamento. Eles estão negociando com os distribuidores, então o custo vai depender da negociação dos distribuidores, né? A outra aqui parabenizando a Cristina, e se teria artigos de ação artigos com ação analgésica da lidocaína. Você falou também já, né? Isso aí. Boa tarde. Excelentes explicações sobre a tecnologia do ANI, que estou conhecendo também. Seria interessante a sua utilização na sala de recuperação pós-operatória para avaliação da nossa analgesia, se a analgesia é eficaz, Ana? Sim, esses foram exatamente alguns estudos que eu mostrei, mas sempre lembrando que aí entra o componente emocional da consciência, que o paciente já está desperto, né? E que pode impactar a ativação do sistema nervoso simpático de alguma forma. Então, é preciso, assim, então, por isso é que a acurácia dele não é tão grande, mas tem um valor, sim. E existe aquela correlação negativa linear, como eu mostrei, com os scores de dor. Então, tem utilidade, sim, para uso na RPA. Eu queria finalizar fazendo aqui um comentário, que é assim, as pessoas sempre perguntam se o monitor de hipnose, monitor de analgesia. Com relação ao BIS, eu sempre digo o seguinte, que é um monitor de avaliação da atividade elétrica do sistema nervoso, né? Por quê? Porque, indiretamente, ele também está relacionado com a analgesia, né? Só que a avaliação dele é grosseira, né? Entendeu? Se você tem um local que vai fazer um procedimento operatório, onde a densidade de receptores é maior, a atividade elétrica do sistema nervoso vai acabar aumentando, né?
O ANI, ele proporciona o quê? Que você, muito antes das variações de frequência cardíaca e hemodinâmica, você, pela avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, você se antecipa em quase 5 a 10 minutos, quando você está numa anestesia estável e que vai ocorrer uma mudança, certo? O outro lado, que a Ana falou, que ele poderia ser utilizado como monitor de hipnose, ele pode ser, mas é uma avaliação grosseira, né? O ideal é para aquilo que ele se propõe. Então, é por isso que a gente tem que conhecer para fazer o casamento adequado dos monitores, né? Ana, eu queria agradecer a você pela excelente palestra, viu? Como sempre, tá? Agradecer aqui os 174 participantes aqui conosco. Eu coloquei meu e-mail aqui, eu acho que você colocou o seu também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar e-mail para mim ou para a Ana, a gente responde, o que a gente não souber, a gente vai atrás, tá? E dizer que nós estamos na era da tecnologia, né? Antigamente se discutia fármacos, agora a gente está discutindo a tecnologia, né, em função do bem-estar do paciente e do resultado da cirurgia. E mais, Rojão, eu acho que a tecnologia ela tem um papel importantíssimo em trazer o conceito fisiológico à tona, porque muitas vezes a gente faz as coisas no automático, né, a prática no automático, esquecendo a fisiologia. Então, a tecnologia ela aproxima a fisiologia, ela escancara a fisiologia e nos desperta realmente a atenção para a importância, né, do controle dessa fisiologia do perioperatório. Muito bem colocado essa sua fala. Um abraço para todos. Obrigado, Joana. Tá, até logo. Tchau. Obrigada, presidente. Tchau. Obrigada a todos. Um abraço.